Queridos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uso da palavra de Deus, já vamos agradecer. Livro de 1 Tessalonicenses, aproveitar que os irmãos estão em pé. 1 Tessalonicenses fica depois de Coríntios, depois de Efésios, antes de Hebreus. Os irmãos depois podem deixar a Bíblia aberta para a gente ler versículo por versículo. Depois de Romanos, tá bom? Depois de Coríntios, antes de Hebreus, antes de Tito. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, tá bom? Preceitos, diversos, votos e saudações. Tá bom, queridos? Diz assim a palavra de Deus: rogamos vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que preside sobre vós no Senhor, e vos admoesteis. Para nós abreviar, o 16, o 17. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Queridos, podeis assentar? Eu quero, irmãos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos e as irmãs nessa noite maravilhosa, tá bom? Quero agradecer o convite do nosso irmão pastor Joseilton e a permissão também da pastora Neuza e todos os irmãos, tá bom? Amém? Queridos, e também quero parabenizar também a igreja, né? A igreja, o carinho da igreja, a oração, o apoio, também para o meu grande amigo, pastor Joseilton, que eu tenho uma grande admiração, né? E eu estou muito feliz com vocês, irmãos, por ter, ele está muito feliz nesse lugar, e os irmãos, ele ter cuidado dos irmãos, e os irmãos têm cuidado deles, um cuidando do outro, e o nome de Deus é sendo glorificado, tá bom? Eu trago em nome da família, pastor Silas Neves, juntamente com a Francisca Neves também, as minhas mais ricas, irmãos, saudações e votos de felicidade para o casal, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus, tudo que vocês possam fazer, que seja para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, os seus filhos, a sua geração, o seu ministério. Louva que a mão de Deus possa estar e continuar com vocês de uma maneira especial. Eu fiquei, irmãos, muito surpreso, muito. E se os irmãos não sabem, agora vão ficar sabendo. Irmãos, até hoje vocês não viram e vão ver agora e vão... É uma coisa que, quando foi para ser padrinho do pastor Joseilton, irmão, não foi ele que me escolheu, eu que se escolhi. Irmão, eu falei para ele, você é o seu padrinho, eu não perco o seu casamento por nada desse mundo. E se você não escolher, eu entro na fila lá, mas que eu vou entrar junto com você dentro da vitória, vai. Nós já sofremos muito, irmãos, eu acompanhei ele, não sei se ele já contou o testemunho, né? Eu acho que eu não posso contar sem ele permitir e se ele tem contado primeiro. Mas o que eu posso dizer é que foi uma das pessoas, um dos amigos que eu acompanhei que mais sofreu muito, muito. E eu tive do lado dele, tanto nos momentos bons, né? Momentos muito bons também, e também nos momentos maus, né, queridos? Estive lá do lado dele e esse casamento não podia perder por nada. Eu falei assim, eu vou ser seu padrinho. Os irmãos me ignoram. Eu falei, irmão, as pessoas acham estranho. Eu falei, irmão, eu e ele, nós somos muito amigos, muito parceiro, né? Então, assim, nós temos muita fidelidade um com o outro, né? Por isso que Deus abençoe, tá bom? Então, Deus abençoe esta igreja, tá bom? A pastora Neuza, as suas irmãs, o Samuel, os tocadores, os membros, as pessoas também que não estão aqui nesta noite, tá bom? Trago as suas mais ricas agradecimento a todos, tá bom, queridos? Queridos, eu vou ser bem breve com esta palavra e já estarei entregando a oportunidade, tá bom?
Queridos, livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, preceitos diversos e votos e saudações. Apóstolo Paulo aqui, aos Tessalonicenses, em primeiro lugar, ele vem dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, que reconheçais o quê? Reconheçais os que trabalham entre vós. Paulo dando uma advertência, Paulo chamando a atenção da igreja do Tessalonicense, para que aqueles que trabalhavam na obra, que era importante o reconhecimento, que era importante o agradecimento, que era importante, louvado, se importar muitas das vezes com menos favorecido. E Paulo vem dizer, olha, eu vou rogar, eu rogo-vos aos irmãos de Tessalonicenses que reconheçais o trabalho que eles têm feito. Por isso que Paulo diz assim, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, louvado, é muito importante, louvado, e sempre será importante o reconhecimento, louvado, daqueles que trabalham na fé, muitas das vezes aqueles que são anônimos, porque o vosso trabalho, irmãos, o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Louvado seja, às vezes você trabalha secular e muitas vezes pode ser em vão. Às vezes você é mandado embora, ainda tem que colocar na justiça e talvez você vai ganhar. Mas para Deus não. Louvado, a Bíblia diz, tudo que venho na mão para fazer-o conforme as vossas forças, porque para a sepultura onde tu vais, lá não há ciência, não há trabalho, não há coisa alguma. Muito bem, e aí Paulo deixou essa recomendação. Depois o versículo 13 diz assim, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, né? Então, quer dizer, que haja uma estima a sua boa obra. Tende paz entre vós. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, comigo tereis paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E ele continua dizendo na sua palavra, os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Louvado seja o nome de Jesus. Tende paz entre vós, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É importante nós estar em paz, em primeiro lugar, com Deus, e também sentir a paz de Deus. Os discípulos estavam reunidos em um só lugar, a porta estava fechada, eles estavam com medo dos judeus, porque já tinham crucificado Jesus, a porta estava fechada, Jesus passou sobre ela e disse, paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus, irmão, soprou sobre eles e disse, recebei vós o Espírito Santo. E ele continua dizendo no 14, diz assim, rogamos vós também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, e acima de tudo, Paulo diz, e consolais os que de pouco ânimo, para que haja um consolo, porque nem todos têm o ânimo, tem a garra, tem a virtude, tem o poder, tem um chamado, louvado seja o nome de Jesus, específico. Tem pessoas que, louvado seja o nome de Jesus, que nunca vai ter a graça que Deus te deu. Muitas pessoas não vai ter a virtude, vai ter o poder, a prosperidade que Deus te deu. Porque prosperidade, louvado, não só espiritual, mas a prosperidade também material.
E a prosperidade material é dom de Deus. A Bíblia vai falar sobre 9 dons. Mas quando se trata de prosperidade, é dom de Deus também ou não? Eclesiastes 5, versículo 19 diz assim: quanto ao homem, a quem Deus constituiu, para ele ter riquezas e fazenda e poder, isso é um dom de Deus. Por quê? Ele que empobrece, ele que enriquece, ele que mata, ele que fez viver, ele que humilha, ele que exalta, ele que faz descer a sepultura e também faz se tornar-se é ele que tira o homem do pó necessitado e coloca entre os príncipes. E a Bíblia diz: operando eu, ninguém impedirá. E Paulo diz: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consolais os de pouco ânimo. Por isso que a Bíblia diz, Isaías: consolai o meu povo, o que? Com esta palavra. Então Jesus, irmãos, ele sempre se preocupava com o ânimo da pessoa. A pessoa podia estar cego, podia Jesus ir lá visitar Bartimeu, mas Jesus mandou que chamasse. A primeira palavra que foi proferida para Bartimeu foi essa: olha, tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. O povo estava em alto mar. Jesus, a primeira palavra que Jesus proferiu foi essa: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Na morte de Josué, na morte de Moisés, Deus constituiu Josué, e do capítulo 1 até o capítulo 2, Deus fala 4 vezes com Josué a mesma palavra, para que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo. E se você tiver ânimo, irmãos, louvado seja, nada vai te parar, porque as pessoas podem te dar por derrotado, e Deus não vai te dar por vencedor. Deus vai te dar mais do que vencedores na pessoa de Jesus. Não importa o que o povo pensa, não importa o que o povo imagina. O importante é que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para aqueles que são chamados pelo Senhor. Os de ânimos, louvado, o de pouco ânimo. E muitas das vezes, irmãos, o ânimo vai vir com a pessoa, muitas vezes não é com a boa palavra, uma boa eloquência, uma palavra poderosa. Isso vai fazer efeito? Vai. Mas muitas das vezes, um abraço seu, um aperto de mão, uma visita, louvado seja um chamado, um louvor, louvado uma oração, louvado seja o nome de Jesus. A pessoa muitas vezes tocar em você, a pessoa vai ficar animada. Eu era novo convertido, eu estava aqui no Manaim, eu ia muitas vigílias, irmãos. Saiu o pregador do púlpito, chegou no meu ombro, só bateu, irmão, louvado, parece que foi uma unção que derramou. Ele não falou nada, ele só tocou em mim, eu já senti a presença de Deus. Louvado, a mulher era 12 anos, estava com fluxo. Ela diz: ó, tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Quer dizer, irmão, não precisava de palavra, precisava de nada, só tocar nas vestes de Jesus, ela já acreditava na vitória. O centurião disse: olha, basta, olha, o seu sermão é muito grande, olha, basta de uma das suas palavras, e o meu servo sarará. Quer dizer, não precisa muita coisa, muito enfeite, louvado seja, muita eloquência para Deus operar. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa as coisas loucas, desprezíveis deste mundo, para confundir a sábia. Depois da Bíblia, qual é o livro mais vendido do mundo, que virou best-seller? Quando fez o lançamento na Inglaterra, já vendeu o quê? 50 milhões de cara. E no mundo inteiro vende e é vendido. Louvado, é o quê? É um rapaz que chegou
numa igreja e fez apenas uma pergunta. Ele queria trabalhar, estava com fome, estava doente. E ele disse assim: olha, se em seus passos, o que faria Jesus? Se fosse Jesus, pregaria como você pregava. Se fosse Jesus, cantaria como você canta. Se fosse Jesus na sua vida, você faria o que estava fazendo? E ele disse: ó, em seus passos, o que faria Jesus? O rapaz foi embora. De repente a notícia chegou que ele tinha tido óbito. E o pastor foi fazer o seu sermão. Louvado seja o nome de Jesus. E ele ficou com aquela mensagem: em seus passos, o que faria Jesus? Ele colocou o tema: em seus passos, o que faria Jesus? Pregou a mensagem. Eram 300 pessoas. E ele disse: olha, quem quer a partir de um ano, tudo que vocês fazer, agir, cantar, pregar, louvado tudo isso, louvado vocês vão fazer um voto, que todos daqui para frente, vocês vão pensar antes, o que faria Jesus? E aí 100 pessoas vieram para frente e fizeram esse voto. E essa igreja de Rimonde, louvado, foi uma das igrejas mais conhecidas na época, até nos dias de hoje, por uma simples palavra que um peregrino chegou, perguntou, foi embora, morreu. E até hoje virou livros, foi para cinema. Louvado seja, milhares e milhares de livros são vendidos apenas de uma palavra que mudou, que transformou, que restaurou, que levantou, que curou, que transformou igrejas, milhares de pessoas, através de uma palavra só. Depois, os irmãos, se tiver tempo, os irmãos comprem esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Ou tem também um filme, da BV Filme também, é esse tema, Em Seus Passos, o que faria Jesus. E o 15 diz assim, ó: vede que ninguém dê outro mal por mal. Olha, a Bíblia diz: vede que ninguém dê outro mal por mal. Louvado seja a pessoa dá, irmão, o que tem. Pedro e João não tinha nada naquele momento, não tinha nem um real no bolso, não tinha nem uma moeda. E ele disse, ele diz assim: olha para nós, dá-me uma esmola. E Pedro e João, junto à porta formosa, disse: olha, nós não temos nem prata e nem ouro, o que nós temos, isso eu te dou, levante e ande no nome de Jesus. E ele saiu saltando, glorificando a Deus. A pessoa dá, irmãos, o que tem, e a boca fala, o coração está cheio. Louvado, a Bíblia diz que a morte e a vida está o quê? No poder da língua. Louvado seja, Jesus disse para a figueira: a partir de hoje nunca mais haja fruto em ti. A figueira morreu, porque há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. Que nós possamos profetizar mais bênção, mais milagre, louvar mais abundância, mais saúde, mais virtude, louvar para a glória de Deus. Vê dizer que ninguém é outro mal por mal. Mas o que é a Bíblia sobre o mal? Sobre o mal, a Bíblia diz: revestir vós de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. O que? Resistir nos dias maus. E Mateus 5 diz que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. E qual é a receita? Mas alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja, antes do evangelho, Deus se tratava de um jeito. Agora no evangelho, Deus te trata de outro jeito. Deus se trata como sacerdote real, nação escolhida, povo eleito, ovelha do Senhor, pedra preciosa, ungido de Deus. E Deus tem um ciúme grande, não um ciúme doentio, ciúme de zelo. Por isso que a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos, e nem nos meus profetas fazei mal
algum, Davi entendia isso, que mesmo um crente desviado, ele diz para o próprio Deus assim: ó Deus, longe de mim tal coisa, tocar no ungido do Senhor. Você é o ungido de Deus. Louvado seja, é ungida de Deus. Louvado seja. Você acha que Deus mas Deus não está vendo. Deus está vendo. Mas Deus não escutou. Deus está escutando. Mas ninguém sabe o que eu passei. Deus sabe o que você passou. E você acha que Deus vai deixar barato? E você acha que Deus vai virar as costas? E você acha que você não tem um advogado, que você não tem um juiz, que você não tem os anjos que está acampado ao redor dos que o temem, o livram? E a Bíblia diz, Salmo 121, que Deus guardará o que? De todo o mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Tem pessoas que têm sucesso, irmão, enquanto não mexe no ungido de Deus. Viu, irmãos? Quando não toca no giro de Deus. Tem muitas pessoas, muitos crentes atrapalhados, muitos crentes com as portas fechadas, muitos crentes que não prosperam por nada dessa vida. Louvado seja, o seu ministério não cresce por nada, porque muitas das vezes toca em coisas sagradas. Eles tocam nos profetas de Deus, toca nas mulheres de Deus, toca em pessoas de oração, toca no novo convertido, toca em pastor. E o próprio Deus diz: não toqueis nos meus ungidos e nem nos meus profetas a fazer mal algum. E ele continua dizendo, louvado seja o 15, vede que ninguém dê outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Depois ele diz assim, olha, devemos o quê? Regozijar o quê? Regozijai-vos sempre. Há um espírito de regozijo, de louvor e de adoração, igual Davi disse. Davi diz assim, olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, possa bendizer o seu santo nome. É regozijar, irmãos. Regozijar é você, louvado seja o nome, é ao contrário da pessoa murmurar, se maldizer, se lastimar. Louvado seja o nome de Jesus. Já tive várias vezes aqui, o pastor José falou: você não vai contar aquela bênção? Agora eu lembrei, irmão. E dá tempo aí, ele falando: conta aquela benção do ex-prova, irmão. Eu falei: um dia eu vou contar. Essa palavra aqui eu lembrei na hora. Eu conheci um rapaz que era assim, irmão. Eu tomava conta da padaria, e o rapaz todo dia lá, irmão, e só se lamentava, só se maldizia, irmão. O homem só falava miséria, desgraça, tudo que não presta, irmão, ele falava. Ele só se queixando, reclamando, se maldizendo. E depois, irmãos, ele ficou perto de mim e ele começou a falar assim: eu estou sentindo umas angústias, eu estou sentindo umas tristezas, eu estou com vontade de morrer. E você acredita que eu fiquei assim também, irmão? Com as angústias, umas tristezas. De repente eu comecei com as vontades de morrer também. Sabe, irmão? Oh, Deus, me leva. Aí apresentou um diagnóstico de diabetes, estava muito alto. Falou: olha, eu estou para morrer qualquer hora, viu? Estou para morrer. Aqui, ó, olha o diagnóstico aqui, estou para morrer. E eu comecei a andar com ele, irmão. Louvado, eu estava na benção. De repente eu comecei a ficar na prova. Eu estava numa casa boa, de repente eu fiquei num cômodo. Minha esposa é testemunha. Eu fiquei num cômodo só, um cômodo com 3 crianças, e ainda tinha que usar o banheiro dos vizinhos numa comunidade. Começou a estreitar tudo, irmão, tudo. E o cara chegou outro dia lá, o diabo está em cima da casa, irmão, fazendo arruaça, tudo. Eu falei: é mesmo, irmão. Depois no outro dia, irmão, eu descobri o que era. Era um gato, irmão, que andava para lá e para cá. Eu achei que era o Satanás. E ele falou assim: estão querendo sequestrar a minha filha. Eu fiquei pensando, o cara ganha um salário mínimo, vai sequestrar para quê, irmão? Fiquei pensando, irmão, só falava miséria, irmão. Teve um dia que eu fiquei revoltado com ele. Fiquei, irmão. E eu falei: quando ele chega aqui, eu vou clamar o sangue de Jesus.
No meio de todo mundo. Hoje não passa. Aí chegou o ex-prova, sabe, irmão? Chegou o ex-prova. Aí o bichinho, trabalhando no caixa, ele gostava de encostar assim para falar miséria, prova e desgraça. É isso. Irmão, quando o homem foi abrir a boca, irmão, quando foi falar coisas maus, irmãos, eu falei assim, irmão, o nome de Jesus Cristo te repreende, irmão. Está repreendido, Satanás. Ele se assustou, irmão. Ô, irmão, não tem um demônio não, irmão. Você está me estranhando, nós é amigo. Eu falei, irmão, você só fala miséria, irmão. Você só fala. Não, irmão, nada, é todo dia um problema, irmão. E outra, eu comecei a andar com você, em vez de eu ir para cima, eu estou indo para baixo. Em vez de eu estar na bênção, eu estou na prova. Em vez das portas se abrir, a porta está se fechando. Em vez de eu ter alegria, eu estou tendo tristeza. Em vez de eu querer viver, eu estou querendo morrer. Eu falei, não é você, eu estou andando com você, as coisas estão ficando ruim. Irmão, Paulo e Silas, eles oravam, as portas se abriam. Elias e Eliseu andavam, o mar se abria, caía fogo do céu. Ele entrava nas lares e tinha ressurreição, tinha prosperidade. Que tem um ditado que diz assim: diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. A Bíblia diz: ande com sábio e tornará mais sábio ainda. Eu clamei o sangue, eu falei, nós vamos fazer um concerto, nós dois aqui. Irmão, isso aconteceu. Eu estava nesse negócio de UPA, não sei, esses postos de saúde. Ele chega na prova, irmão, no meio de todo mundo. Eu falei, o que você vai querer? Eu vou querer também, que eu vou precisar de um negócio aí. Em vez de ele falar baixinho, sabe, irmão? O atestado de pobreza. Irmão, o bichinho falou alto, irmão. Vê 2 atestados de pobreza. Irmão, eu não sabia onde enfiar a cara, irmão. Eu falei, irmão, fala baixo, eu sou pregador, sou conhecido, irmão. Fala baixo, pelo amor de Deus. Se fala alto, irmão, atestado de pobreza, meu nome vai ficar por aí. O Silas, né? Estava no posto ali, irmão, pedindo atestado de pobreza, irmão. Está ruim para ele, irmão. As coisas estão ruins. Eu clamei o sangue, eu falei, não, vamos fazer um concerto, irmão. Concerto hoje. De hoje em diante, eu e você, irmão, vamos profetizar. As coisas podem estar de mal a pior. Nós vamos profetizar bênção, milagre, prosperidade, e a coisa vai acontecer. Vai. Ou vai acontecer, ou você vai para um lado, vai para o outro. Porque não dá para nós andar juntos, não. Você só fala miséria, irmão. Irmão, tem pessoas que estão só murmurando, blasfemando, xingando, se lastimando, tudo. E se nós não tomar cuidado, fica igual, irmãos. Fica igual. Anda com a pessoa cheia de Espírito Santo, cheia de fé, de esperança, cheia de graça, cheia de virtude. Louvado seja, você vai ver, de repente você está aumentando a sua fé, você está cheio da graça, você já está se alegrando, você já está se animando. Louvado você já está se avivando, você já está glorificando a Deus, você já está querendo ir para o monte, para a vigília, para o evangelismo. Louvado você já tem um espírito de, você já está animado. Irmão, eu fiz esse concerto com ele, irmão. Depois o bichinho chegou, irmão. Irmão, ele falou para mim, Sila, na minha casa não tem nada, tudo vazio. Eu falei, mas nós vamos se consertar. Irmão, naquela época ele falou assim, depois outro dia ele apareceu assim, quando ele apareceu, irmão, eu senti um gelo assim. O irmão problemático, o ex-prova, chegando. Quando ele foi abrir a boca, irmão, eu pensei que ele ia falar miséria de novo. Ele falou, Sila, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, fala, varão, o que aconteceu? Fala. Você não sabe o que acontecer. Encostou um gol lá e abriu a tampa de trás, irmão. E lotou a minha despensa. Eu coloquei comida até debaixo da cama. Irmão, lotou tudo. A minha vida está mudando. E naquela época, irmão, há 25 anos atrás, ele chegou, Silas, os irmãos se reuniu lá, era da Cristã do Brasil, se reuniu lá e me deram R$800, irmão, R$800, há 25 anos atrás. Eu falei, é mesmo, me deram R$800, 800. E depois ele falou assim, depois passou essa semana, eu pensei que a prova tinha acabado, sabe, irmão? Ele chegou em mim, quando ele foi abrir a boca, eu falei, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, fala, varão, o que está acontecendo? Fala, será que você vai pensar, já vai falar miséria novamente? Os irmãos compraram um terreno lá no Recanto Campo Belo. E estão fazendo uma casa para mim, que eu pago aluguel. Irmão, os irmãos da Congregação Cristã do Brasil fizeram uma casa para ele lá no Recanto Campo Belo.
Tirou ele da casa, irmão. A vida dele mudou da água para o vinho, porque há poder nas suas palavras. Há poder na palavra de Deus. E Jesus disse para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo um pé de amendoeira. Viste bem. Mas por que, Deus? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Hoje, louvado, ele é uma benção. Mas um dia agora é considerado o ex-prova, porque hoje é uma benção. Porque há poder na sua palavra para a glória de Deus. Regozijai-vos sempre. Irmão, que tem pessoas reclamando, irmão. Tudo reclamando, tudo lastimando. Louvado seja o nome de Jesus. Regozijai-vos sempre. Depois ele diz assim, orai. O quê? Orai sem cessar. Louvados, não tem, irmão, como ser cristão, servir a Deus sem orar. Mas eu estou triste. A Bíblia diz que quem está alegre canta. E quem está triste, ore. Daniel, ele fez 21 dias de oração. Mas a Bíblia diz que estive eu, Daniel, triste por 3 semanas completa. E Jesus apareceu, o anjo, louvado seja arcanjo Miguel, apareceu para Daniel. Ele caiu com o rosto em terra. Louvado seja o anjo, disse para Daniel: olha, não temas, Daniel. Mas por quê? Desde o primeiro dia que você, Daniel, aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, Daniel. E o anjo disse: olha, e eu vim por causa das tuas palavras. Certa mão me tocou e colocou-me em pé e disse: homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. As mãos de Daniel e o joelho de Daniel tremia. E o rei Dário, ele reconhecia e dizia para Daniel: Daniel, o teu Deus, Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará da boca dos leões. E o mesmo Deus de Daniel está aqui nesta noite para dizer para mim e para você: não temas, não vos assusteis. Louvado seja, orai sem cessar. Louvado seja, ore a Deus, que seja no quarto, na cozinha, na sala, que seja no sofá, que seja deitado, que seja no banheiro, que seja onde você estiver, fica ligado com Deus. Vai conversando com Deus. De repente você sente um calor, de repente você sente uma alegria, uma paz. De repente você está chorando na presença de Deus. Não podemos deixar de estar orando a Deus. E ele diz assim, olha, em tudo. E ele vem dizendo mais uma vez, ó, em tudo dai graça. Mas por quê? Porque essa é a vontade de Deus, irmãos. É um espírito de gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Esse dia eu vi um rapaz, nós mandou fazer um serviço, e a gente perguntou para ele: quanto você quer para fazer esse serviço? O rapaz falou: não, eu quero 4 mil. Fica bom você, está certo, tá bom. Depois que recebeu os 4 mil, irmão, eu vi, irmão, eu fiquei assustado. Falei: isso é uma miséria de salário. Quer dizer, o cara amaldiçoando o salário, irmão. Quantas pessoas eu tive na Bahia, tem pessoas que trabalham na lavoura, pagar 200, 300 reais o mês todo, trabalhando no sol e na chuva, pagar 300 reais só, irmão. Louvado seja, agradecer pelo pão de cada dia, pelo ar que respira, pela comida. Louvado seja pelo momento. Foi o que Deus, foi o que Jó disse para sua mulher: nós não sabemos receber o bem de Deus. Será se nós sabemos receber só o bem, só a bênção, só o milagre, só a prosperidade, só isso? Nós sabemos receber o bem, porque também não sabemos receber o mal. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó levantava de madrugada e oferecia um sacrifício segundo os números dos seus filhos, porque dizia Jó: pecaram os meus filhos contra Deus e blasfemaram em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. É importante orar continuamente.
Daniel, ele abria a janela para a banda de Jerusalém e 3 vezes orava ao Senhor continuamente. É importante ser contínuo, ser firmes e abundante na obra do Senhor. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E a oração não é uma guerra, irmão. Não. A oração é a própria guerra. É uma batalha. Bate desânimo, bate preguiça, bate sono, bate louvado seja. Tudo que o inimigo quer é ver e olhar e sondar você não orando. Porque, mas a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos só, ali eu estarei no meio de vós. E se eu estiver sozinho? A oração feita por um, pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em tudo dá graça, porque esta vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extinguais o Espírito Santo. É importante, louvado seja o nome de Jesus, o convite especial para o Espírito Santo. Irmãos, essa festa que nos antecedeu, pastor Joseilton Michele, eu fiquei encantado em muitas coisas, se encantei muito. Mas teve uma coisa, irmãos, que eu fiquei mais encantado ainda. Porque tinha uma cadeira, irmãos, uma cadeira simbólica. Uma cadeira simbólica, louvado que o convidado especial, a pessoa especial, o Espírito especial, a pessoa mais importante, louvado seja daquela festa, não era outra pessoa, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Vocês estão de parabéns. Louvado seja, vocês estão de parabéns. Convidar o Espírito Santo, convidar Jesus para a festa. Por isso que foi um milagre, por isso que foi um casamento com muita força, com muita graça, com muita unção, com muita presença de Deus. Porque Jesus, ele foi o melhor convidado naquele lugar. Vocês estão de parabéns, irmãos. Vocês estão de parabéns. Louvado seja o nome de Jesus por esta grande atitude. Não desprezais, não extinguais o Espírito, não desprezais as profecias. Examinai de tudo e retende bem. Abstei-vos de toda aparência do mal. Para finalizar, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel os que vos chama, fiel o que já te chamou. E ele continua dizendo também, a qual também o fará. Eu quero finalizar, irmãos, esta oração. O pastor me deu até essa hora. Eu quero finalizar esta mensagem nesta noite. Irmãos, quando eu estava orando a Deus ali, Deus, pela misericórdia de Deus, mostrava para mim um centro de macumba. E eu via uma mulher de preto e de vermelho com a saia grande. E eu via que ela tirava as luvas, ela estava de luvas, né? Ela tirava as luvas e jogava em cima da lua e falava assim: olha, não adianta fazer trabalho para aquela pessoa, porque não acontece nada, nós faz, louvado, e não acontece nada. E eu perguntei para Deus, quem é a pessoa? E Deus ficou para mim em silêncio aqui. Mas tem pessoas aqui que estão entre nós, irmãos. Louvado que o Espírito Santo, Deus já anulou, quebrou, desfez, colocou um ponto final nas obras das trevas, para saber que Deus é Deus e toma conta do povo dele. E você está aqui no nosso meio, você está aqui, Deus já falou. Você sente que faz macumba para você, e nesta noite Deus está pondo a mão. Eu perguntei para Deus, quem é a pessoa? Deus não falou para mim quem é a pessoa, mas louvado seja Deus, falou, mas está aqui conosco aqui. Viu, irmãos, o inferno
bateu já de retirada. Está aqui no nosso meio. Você sente a presença de Deus, você sente a mão de Deus, você sente a graça de Deus, você sente os anjos de Deus, você sente a libertação de Deus. E já tem 2 cultos aqui, irmãos. Eu quero que a Michele venha aqui, por favor. Vem aqui. A Michele. Vem aqui, Francisca. Segura na mão dela aqui, por favor. Irmãos, já tem 2 cultos aqui. 2 cultos. Fica aqui, por gentileza. Pensando, pastor, eu vou finalizar. Já tem 2 cultos que eu venho aqui, irmãos. E Deus fala no meu coração. Tire a dúvida do coração dela, da alma dela, sobre o chamado dela para comigo. Porque você tem uma dúvida, será que o meu ministério é louvor, é cantar? Será que o meu ministério é isso, aquilo? Será que o meu ministério é o ministério da palavra? Já 2 vezes que eu vim aqui e a voz fala dentro do meu coração, dentro da minha alma, Michele, que você pode cantar, você pode louvar ao Senhor, amém, Deus recebe tudo. Mas o seu ministério é o ministério da palavra de Deus. O seu ministério, você pode cantar, vai receber tudo. Mas o que Deus tem com você, o que Deus tem para você, o que Deus reservou para você é o ministério da palavra. É o ministério da palavra. Ah, mas eu não tenho sabedoria. Deus te dá sabedoria. Ah, mas eu não tenho graça. Deus te dá graça. Ah, mas eu não tenho virtude. Deus te dá virtude. Ah, mas eu não tenho poder. Deus te dá poder. Mas eu não tenho ciência na palavra. Deus dá ciência na palavra. Porque Deus, Ele revela o profundo e escondido. O ministério da palavra na sua vida, louvado seja a partir de hoje. Deus vai te dar mensagem, Deus vai te dar sermões, Deus vai revelar esse sonho. E você não só vai pregar aqui, mas ali e além vão te chamar. E o nome de Deus vai ser glorificado lá para a glória de Deus. Levanta as mãos para o ar, vamos fazer uma oração aqui. Pega na mão dela, em nome de Jesus. Pastora, por gentileza, pega na mão da sua filha. Irmãos, hoje Deus confirma, irmãos, olha, sabe aquilo que fica dentro do teu coração? Fala para Michele que o ministério dela é a palavra. Irmão, eu nunca vi ela pregar aqui, só vejo ela cantar. Mas Deus falou para mim, fala que o ministério dela é ministrando a minha palavra. É a palavra de Deus, é o céu. Você vai terminar e vai falar, meu Deus, eu preguei isso mesmo, eu falei isso mesmo. Que sabedoria, não é sabedoria do alto, irmão. Ah, mas eu não tenho condições, Deus dá condições. Mas eu não sou capacitada. Deus chama os incapacitados e capacita para a glória de Deus. Quem crê nessa noite que Deus está levantando mais uma pregadora da palavra nessa noite. Hoje, a partir de hoje, você não vai ter mais dúvida mais. Não, louvado seja, eu posso cantar? Posso. Mas o que Deus tem algo comigo profundo é o ministério da palavra. E quando chamar, pode ir. Mas é uma festa, vai. Mas é o congresso, vai. Porque antes de você ir, Jesus já foi primeiro. Louvado. Só do Senhor Jesus Cristo para nos sustentar na palma das nossas mãos, Pai. Só o Senhor.